Esse vídeo ele é antigo, mas eu acho ele legal porque ele vai mostrar como é que era o processo. Hoje está um pouquinho mais moderno que isso, mas não é muito diferente. Então, dê uma olhadinha lá. Os valores derivados da espirometria são influenciados por sexo, idade e especialmente estatura. Nunca se deve aceitar a estatura referida pelo paciente, que é sempre superestimada. A estatura deve ser medida sem sapatos, com o corpo ereto e alinhando-se o meato auditivo com o olho. Quando existe cifoescoliose ou qualquer anormalidade que resulte em erro da estatura, deve-se medir a envergadura. Isto é feito com uma fita medindo-se a distância entre o comprimento da ponta do dedo mais longo até o centro da fúrcula external. Esta distância, então, é multiplicada por 2,12 nos homens e 2,06 nas mulheres para se estimar a estatura real. A calibração é feita antes dos testes, com uma seringa de 3 litros de volume, que deve ser fornecida pelo fabricante, com todo e qualquer equipamento vendido. A seringa é conectada na entrada do espirômetro e os 3 litros são injetados. O erro máximo aceitável será de 100 ml, isto é, o computador deve registrar uma leitura entre 2,9 e 3,10 litros. Em espirômetros de fluxo, diferentes velocidades de injeção são frequentemente feitas, com o objetivo de avaliar a linearidade. Estela, vou explicar para a senhora como é feito o teste de função pulmonar, tá bom? Eu vou fechar o nariz da senhora. A senhora vai pegar o bocal que está em cima da mesa, colocar dentro da boca, em cima da língua, e vai respirar normalmente, bem tranquila. Até eu pedir para a senhora puxar o ar e soprar bem comprido, tá? Não precisa ser muito forte, bem comprido, até eu pedir para a senhora puxar o ar novamente, tá bom? Vamos começar o teste, então. Vou fechar o nariz da senhora, pode pôr dentro da boca, respirando normal, bem tranquila. Fecha bem a boca e vai respirando normal. Isso, bem tranquilo. Respira normal. Isso. Puxa o ar agora. Isso, sopra agora todo o ar. Vai soprando sem parar, 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 sem parar. Puxa. O que você está vendo aqui, ó? Esse primeiro gráfico significa volume de ar corrente. Tudo bem? Perceba que aqui está dando entre meio e 1 litro. Tá? E aqui que você está visualizando vai ser a sua capacidade pulmonar total. E isso aqui, ó, é a sua capacidade vital. Ah, então, esse gráfico significa que é a capacidade vital. É justamente esse intervalo que a gente avalia. A capacidade pulmonar total, ou o volume reserva inspiratória. Puxa, isso, pode tirar da boca. Isso, muito bem. Estela, eu vou ensinar para você agora como que é feito a manobra forçada, tá bom? Eu vou tampar o teu nariz com um clipe nasal, tá bom? Vou pedir para você colocar o bocal dentro da boca, em cima da língua e respirar normalmente, tá? Até eu pedir para a senhora puxar o ar e soprar forte, rápido e bem longo, tá bom? Até eu pedir para a senhora puxar o ar novamente, tá? Vamos começar então? Fecha o nariz. Pode pôr dentro da boca, em cima da língua e respirar normalmente. Fecha bem a boca. Isso, respira normal. Isso, bem tranquila, respirando normal. Isso, respira normal. Isso, respira normal. Puxa o ar. Sopra forte agora, rápido. Vai, 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 vai. Puxa de novo. Isso, pode tirar a boca. Essa teste.
senhora puxa o ar, a senhora puxa e segura. Inspira, não. Puxa. Segura, 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 solta. Nós medimos a sua capacidade pulmonar, tá? Você vai colocar essa mão na boca, respirar normal. Aí eu vou falar pra você encher o pulmão, você enche lá, sopra bem forte e comprido. Só vai parar de falar e falar. Tá? Nós vamos mexer novamente. Nos últimos 3 anos, aparelhos de bolso precisos se tornaram disponíveis. Alguns registram em uma tela de cristal líquido as curvas para visualização imediata e fornecem os critérios para teste adequado. A popularização destes espirômetros irá permitir ao clínico geral a realização dos testes em maior escala, o que nos Estados Unidos levou a uma recomendação para a realização de espirometria em todos os fumantes com mais de 40 anos. Que lindo! Então, pessoas, quando... Pode falar. Existe uma alteração de volume, questão de respirar pelo nariz e pela boca? Tipo assim, pela boca, Teoricamente, aparentemente, você respira mais. Não. Na verdade, não. Na verdade, você vai... Dependendo do que você está fazendo, se estiver pensando em exercício físico, você tem uma somatória dessas duas possibilidades. Mas não sei se isso é significante, cara. Eu realmente não sei te falar se é significante essa diferença. O que seria a dor de quando você dá aquela pontada aqui, aí você tem que ficar diferente do outro? Sabe? Não, calma que a gente vai chegar nessas discussões. Vamos ver gráfico, falta só 20 minutos, a gente vai conseguir ver tudo. Aguenta aí que vai dar certo. Então, pessoas, ó. Quando a gente pensa no teste espirométrico, a gente pensa nisso para avaliar as capacidades e volumes pulmonares. E a gente consegue associar essa diferença com patologias. Então agora a gente vai pensar em alguns gráficos. Esse vai ser o nosso primeiro gráfico. Então a primeira ideia vai ser o seguinte, ó. A doença pulmonar obstrutiva, ela vai ser dividida em 2 grupos, que é o que a gente chama de doença DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então esse Czinho é crônico ou não crônico, tá? Então você vai ter basicamente 2 ideias, e elas são assim. Então, doença pulmonar obstrutiva, ela pode ser crônica ou não, tá? Ou não, vai continuar sendo doença pulmonar obstrutiva, você não coloca nada na frente. Se ela for crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica. Bem, quando você pensar nisso, você vai ter basicamente 3 patologias associadas: asma, bronquite. Pera, qual que é essa? Não? Não, a doença pulmonar obstrutiva. Enfisema. Dessas 3, asma hoje é classificado como não crônica. Tá? Então, eu vou passar para vocês as diretrizes brasileiras de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, e você vai perceber que a asma ela não faz mais parte. E por que ela não faz mais parte? Graças ao uso constante de broncodilatador. Então, pessoas que são asmáticas, elas usam o broncodilatador, que a gente chama de salbutamol. Então, o salbutamol é o fármaco de escolha, certo? E esse salbutamol, ele é um agonista beta 2. Então, ele age lá no músculo bronquiolar, no músculo liso bronquiolar, de forma agonista beta 2. Teoricamente, você sabe o que isso significa. É para saber.
Eu falei que a gente tinha que decorar alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 e como é que é. Então, o salbutamol, ele é um agonista beta 2. E aí ele consegue promover o que a gente chama de bronquiodilatação. E se salbutamol. E se você então tiver a broncodilatação, significa que a sua asma ela deixa de ter o prejuízo fisiológico. Se ela deixa de ter o prejuízo fisiológico, ela não tem mais a sua capacidade de cronicidade. Ou seja, a asma é classificada como uma doença aguda. Tá bom? Ela só será classificada como uma doença crônica se você não tratar. E hoje não existe mais essa possibilidade. Antigamente existia. Então a asma era classificada antigamente como uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Hoje não é mais. Hoje é uma doença pulmonar obstrutiva aguda, mesmo porque o SUS libera de forma gratuita o tratamento para asma. Tá bom? Então não existe a possibilidade de não tratar. A pessoa não consegue ficar sem isso. Agora, quando você junta bronquite mais enfisema, e é os dois juntos, tá? E aí você tem então a doença pulmonar obstrutiva crônica. O que as pessoas falam de forma um pouco equivocada? Tipo, asma brônquica ou bronquite asmática. Na verdade, é a junção de duas patologias. São duas coisas distintas que eles colocaram numa mesma palavra. Então você tem bronquite e tem asma, e claro que pode ter as duas coisas associadas. Bronquite mais asma, tá? Mas a ideia de você tem que ter claro na sua cabeça que são duas patologias diferentes que podem andar juntas. Bronquite mais enfisema, DPOC. Não, mas se Asma tiver bronquite, asma. Não, bronquite. Se tiver bronquite é DPOC. Asma esquece. Não tem como ter bronquite, asma? Tem, aí você tem uma Então, mas aí ele fala que bronquite. ele Se tem. tiver bronquite. A asma não é crônica. Mas não, mas ele tiver as duas, ele tem. Aí é crônica, é bronquite, meu Deus. Se ele tem Aí é bronquite, ele tem. crônica. Se ele tem bronquite, é crônico. Se tem bronquite é crônica. Toda bronquite é crônica. Dependente Toda de bronquite é asma ou não. crônica. Independente de asma ou não. Exatamente. É, dependente da asma ou não. Tem bronquite, tem enfisema. E a outra coisa que pode ter é a coisa que eu acabei de esquecer o nome. A fibrose pulmonar. Então a gente vai ter assim, ó. Tem doença, vou apagar aqui. Você tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Você está pensando em quem? Bronquite mais enfisema. Só que além de bronquite e enfisema, você tem asma, que é uma doença pulmonar obstrutiva, e você tem doença pulmonar restritiva, DPR. E a DPR é fibrose. Então você vai ter 4 patologias. Asma, doença pulmonar obstrutiva. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite mais enfisema. Doença pulmonar restritiva, fibrose. São coisas distintas. Como é que a gente vai avaliar cada uma delas? Olha só, para a gente entender isso bonitinho. Quando a gente olhar para esse gráfico é de uma pessoa teoricamente normal. O que a gente vai perceber nesse gráfico de uma pessoa aparentemente normal? Nesse gráfico você vai ter o volume pulmonar pelo tempo. Tá bom? Isso aqui, ó, esses 6 litros, significa a sua capacidade pulmonar total. Então, nesse processo de capacidade pulmonar total, então significa que você está olhando lá no gráfico, ó, você está vendo isso, ó, capacidade pulmonar total, que é a mesma coisa do que o seu volume de reserva inspiratória. Show de bola? Então, se você lembrar, isso dá em torno de quantos litros? 6 litros para uma pessoa normal. Claro, ela tem que ter 1,80 m, não sei o que, um monte de características, peso, altura, etc. Tudo muda. Então, isso é uma média. Então, quando você coloca lá no aparelho, no espectro, os dados antropométricos da pessoa, cada pessoa vai ter um volume pulmonar total esperado.
Tá bom? Então, isso varia, 5 litros, 4 litros, 6 litros, 7 litros, varia de pessoa para pessoa. Então, isso é uma média, mais uma vez. Aí, o que a gente avalia? A gente avalia isso, ó. Essa queda significa a sua capacidade inspiratória? Não, a sua capacidade vital. Então, é a capacidade vital que a gente está avaliando, que é justamente isso aqui, ó, capacidade vital. Então, a gente vai observar o seguinte, que no primeiro segundo, quanto tem que sair de ar? 80%. E depois dos outros segundos, sairá o restante dos outros 20%. Então, a gente faz assim, ó. Vai ser a nossa capacidade vital final, ou forçada, dividido pelo volume expirado forçado no primeiro segundo. Então, é simples assim. Então, a gente divide um pelo outro e isso tem que dar 80% do total. Se isso der 80%, significa que a pessoa ela é normal. Tudo bem? Então, se você quiser fazer a continha aí para você visualizar isso, ó, quanto que é a sua capacidade vital? É isso aqui, ó. Dá quantos litros? 5 litros. Dividido por isso aqui, ó. Dá quantos litros? 4 litros. 5 dividido por 4, 0,8. Ou seja... Tem que ser ao contrário, não. Ah, desculpa, hein? Fiz errado mesmo, perdão. Volume inspirado forçado vai dar um... Fiz merda, desculpa. Volume inspirado forçado no primeiro segundo sobre capacidade vital. Perdão. 4 dividido por 5. Muito burro, filho. 0,8 que dá 80%. Perdão, fiz de forma automática sem pensar. Perdão. Pode falar, irmão. Eu não entendi o negócio 80%. É 80% dos 6 litros? Não, da sua capacidade do volume final, que é a sua capacidade vital. Você esquece, na verdade, o volume de reserva, não, o volume residual, você não conta ele. É só o que entra e o que sai. Então você vai inspirar o máximo e expirar o máximo. Então é volume expirado forçado no primeiro segundo dividido pela capacidade vital forçada, ou capacidade vital final. E aí você tem que ter 80%. Se você tiver menos que 80%, você tem doença pulmonar obstrutiva, que pode ser crônica ou pode ser aguda. Se for crônica, você vai fazer o quê? Você vai classificar como bronquite. E se for aguda? Asma. Como é que você vai saber se é asma ou se é bronquite? Você vai colocar o broncodilatador. Lembra lá no videozinho? Primeiro você faz o teste e fala, nossa, a pessoa está com menos de 80% de ar expirado no primeiro segundo. Então a pessoa tem uma doença pulmonar obstrutiva. Aí, qual é o segundo passo? O segundo passo é, cara, será que essa pessoa tem bronquite ou se ela tem asma? Você usa o broncodilatador. Como é que chama o broncodilatador? Salbutamol. Ele é um agonista beta 2. Significa que ele faz uma broncodilatação. Ele age lá no músculo liso de Resensen, produzindo uma broncodilatação. Se tiver broncodilatação, significa que quem tem asma, a asma ela é uma doença alérgica. Então ela faz a broncodilatação, a broncoconstricção via alérgenos. A pessoa tem alergia de tudo, de ar, de qualquer coisa, poeira, e aí ela tem até de estresse, pode afetar. Aí a pessoa ela vai fazer uma broncoconstricção que leva à situação asmática. E aí quando ela usa broncodilatador, isso volta para a normalidade. Isso é asma. E na bronquite? Na bronquite não. A bronquite ela é uma patologia que está associada com a produção de muco, né? Então você tem processo inflamatório, os seus bronquíolos terminais eles estão inflamados e isso aumenta a produção de muco. E aí não adianta broncodilatar porque não melhora significativamente quando comparado com asma.
Então, você vai perceber o seguinte, ó, que a gente vai fazer um caso clínico disso agora mesmo. Você vai pegar lá assim, nossa, paciente, DPO cítico, doença pulmonar obstrutiva. Nossa, aí você vai avaliar, caraca, esse cara tá com asma ou esse cara tá com bronquite? O que você vai colocar? O broncodilatador, que é o salbutamol. Se voltar para a normalidade os valores, é porque o paciente tem asma. Se o uso do broncodilatador não melhorar significativamente, claro que vai melhorar, mas se não voltar para a normalidade, que é próximo de 80%, significa que a pessoa terá bronquite. Então, melhorou? Asma. Não melhorou? Professor, tem uma margem de erro? É muito próximo de 80%. Você vai perceber assim, existe uma classificação das doenças pulmonares obstrutivas, se ela é grave, muito grave, leve, etc. Certo? Depois eu vou até passar uma tabela disso para vocês agora nos pequenos grupos. Mas você vai perceber assim, uma pessoa que está com 0,78, 0,79, significa que está muito próximo, né? Dos 80%, é uma pessoa então que era asmática e que voltou à normalidade. Porque na bronquite você vai ter lá 0,6 e ela vai continuar com 0,65, 0,65. Tipo, não melhora. Você vai, continua andando não. Não, não fica diminuindo. Vai falar. Voltou normal, que era se tiver a combinação das duas, vai para 1 do 10, mas é para ver se tem na verdade você vai fazer outro teste, mas porque na verdade a bronquite ela vai ter a presença de muco e asma não. Então a pessoa pode melhorar, mas ainda tem presença de muco. E aí esse muco é analisado pela Açúcar pulmonar. E até por raio-x. Olhou para lá de novo, ó. Olhei para lá. Olha a diferença que vai ser agora para um pulmão obstrutivo. Primeira característica é essa aqui, ó. Lembra que o nosso volume era de quanto? 6 litros, que significa a nossa capacidade pulmonar total. Num pulmão obstrutivo, e claro, isso ao longo dos anos, tende a aumentar a capacidade pulmonar de 6 para 7 litros. Então você aumenta a capacidade pulmonar. E aí, as pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas, principalmente as crônicas, bronquite, enfisema, eles têm uma característica que a gente chama de peito em forma de balão. Né? Então ele tem um aumento antero-posterior do peito, né? E látero-lateral. Ele fica com os ombros mais largos e com o peito avantajado. Tem gente que fala que é peito em forma de pombo. Né? Isso por quê? Porque as doenças pulmonares obstrutivas, elas têm dificuldade no processo expiratório. E de forma involuntária, para tentar compensar isso, nosso corpo aumenta a nossa capacidade inspiratória. Então, para tentar compensar o problema expiratório, o nosso corpo melhora, teoricamente, a nossa capacidade inspiratória. Isso vai fazendo com que os nossos músculos intercostais, oblíquo retos, eu não sei o nome desses músculos, os músculos torácicos, eles fiquem trabalhando mais e, consequentemente, o peito da pessoa fica mais, entre aspas, musculoso. E isso faz com que o peito da pessoa fique em forma de balão, certo? Só que não é só látero-lateral, é antero-posterior também. Então, fica, eu não sei como é que fala isso. Distendido, né? No dorso ventral. Beleza? Então você tem um aumento da nossa capacidade pulmonar total. Então, o nosso volume de reserva inspiratório ele tende a aumentar em pacientes com doenças pulmonares obstrutivas. E aí o que vai acontecer? Como ele tem problema como ele tem problema expiratório, ele não vai conseguir chegar até o volume residual como era de costume. É como se o volume residual dele aumentasse de 1,5 para 3 litros.
E aí a gente vai fazer exatamente a mesma continha que eu fiz errado na vez passada, né? Que é o volume expirado forçado no primeiro segundo dividido pela capacidade vital. Então, nesse caso, ó, 7 menos 5, 2, dividido por 7 menos 3, 4, que nesse caso dá 0,5, ou seja, 50% do total. E o normal deveria ser 80%. Ah, então esse cara está com 50% da sua capacidade pulmonar. E aí o que a gente vai fazer? Nossa, mais uma vez, esse cara tem asma, esse cara tem bronquite? Não sei, usa o agonista beta 2. Se esse valor voltar para próximo de 80, e próximo de 80 significa 75 mais, significa que esse cara está com asma. Se ficar 53, 54, 55, 60, significa que ele está com bronquite. Salbutamol. É acidrofilia. Não, aí a patologia é totalmente diferente, porque você está com inflamação. Não é uma broncoconstricção. Sim, mas aí tá anti-inflamatório. Você vai tomar anti-inflamatório, corticoide, etc. Pode tomar acidrofilia. Porque na verdade a bronquite são casos que ficam mais ou menos 3 meses por ano. É uma média de 3 meses por ano. Professor, funciona também como uma prevenção ou só contato de crise, que é a nossa medicamento? O salbutamol? Só em crise, como prevenção não tem Não como. precisa, não há hora. Professor, Se ela não tiver com crise asmática, ela está normal, não tem por que tomar. Aliás, acho até que tomar, porque não vejo nenhuma novidade. Você pode falar, irmão? ô Léo, Oi? vai ter alguma situação que a capacidade vital vai ser muito próxima da capacidade total? Da capacidade vital ser próximo da... Não, Meio que em um segundo já expira tudo. não que eu saiba. Não que eu saiba. Porque uma pessoa, por exemplo, nesse caso aí, ele já está com uma doença pulmonar obstrutiva grave para gravíssima já. Se você tiver 0,5%, 0,4% ou 40%, né? De capacidade pulmonar, você está bem mal. Você está com muita dificuldade de trocas gasosas, muita dificuldade. Pensa nessa situação, queridos. Vamos pensar nessa situação rapidinho. Se essa pessoa, ela tem problema na inspiração ou na expiração? Expiração. Se ela não está expirando de forma satisfatória, ela está acumulando CO2 ou está perdendo CO2? Isso significa um caso de hiper. Ou seja, a PA de CO2 dela está aumentando, certo? E se a PA de CO2 dela aumenta, ela leva a um tipo de acidose ou alcalose respiratória? Um processo de acidose respiratória. Isso é um caso típico de pacientes DPOcíticos. São pacientes que têm acidose respiratória. Para compensar isso, os pacientes tendem a ter alcalose metabólica. Para o pH ter uma normalidade, ou seja, para o pH ficar entre 7,35 a 7,45. Então, isso é esperado em pacientes DPOcíticos. Pacientes que vai ter hipercapnia. Entendeu a ideia? Bonito demais? Então aqui, você vai estar visualizando outra coisa importante. Olha só. Aqui você está visualizando 3, 4 raios-x. Então, esse primeiro é de uma pessoa normal. E eu quero que você compare. Claro que isso é só a título de comparação, mas só para você perceber isso. Olha esse pulmão. Esse pulmão bonitinho. E esse outro pulmão. Perceba que pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas tendem a aumentar o volume pulmonar e, consequentemente, aumenta a capacidade pulmonar total.
que era de 6 litros em médias para 7 litros. E olha essa aqui de baixo, que eu acho que talvez seja a mais importante nessa discussão. Essa aqui de baixo, você tem um aumento do diâmetro antero-posterior, que é o que a gente chama em peito em forma de balão. Isso também é característica de pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas. Pessoas que têm enfisema pulmonar são pessoas que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica e, além do muco que a gente estava falando, que é característico de pessoas que têm bronquite, nossa, tem o muco, essas pessoas têm destruição do parênquima alveolar, certo? Essa destruição de parênquima alveolar significa que você está perdendo tecido. E se você está perdendo tecido, no local está entrando ar. Então, os seus alvéolos pulmonares é muito maior do que deveria. E essa é a característica. Embora fique parecendo que não, mas porque eu peguei fotos diferentes, né? Mas pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas, quando a gente está pensando em enfisema, a gente vai ter o escurecimento da área que está com enfisema. Por que que escurece? Porque perde tecido e entra oxigênio, entra ar. E aí o raio-x no ar não pega, né? E aí fica escuro, literalmente. Então você vai ter pontos escuros. E onde estão esses pontos escuros significa que é onde tem os quadros de enfisema. Então o enfisema não obrigatoriamente estará no pulmão inteiro, porque puta que pariu, o cara está bem mal se estiver no pulmão inteiro. Então você pode ser nos lóbulos, lóbulo superior, lóbulo do meio, lóbulo inferior. Porque se for em todos os lóbulos, provavelmente o cara está morto. Tá? Então, aqui fica parecendo que pulmão normal ele é mais escuro do que pulmão que está com enfisema, mas é o contrário. Onde tem enfisema tem destruição de parênquima, e onde tem destruição de parênquima não tem ar no lugar, e aí o raio-x é como se ele passasse direto, ele não reflete, e aí fica extremamente escuro, e fica bolotas, e essas bolotas é onde você está com enfisema. Então perceba, para você definir se o paciente DPO-cítico crônico ele tem enfisema pulmonar, tem que fazer raio-x. Algumas características de quadro clínico vai levar a essa ideia, tipo, se o paciente é fumante há mais de 40 anos, 50 anos, ele tem enfisema? Não sei. Tudo indica que sim, mas você só vai garantir se tem ou se não, se fizer raio-x. Que pode não ter, tá? Pode ser só. Eu fiz só a turma B, porque foi meio fácil. Pode não,